Estamos muito felizes por estarmos aqui falando nesta casa linda, né, tão organizada, limpa, bonita, de pessoas realmente comprometidas com a doutrina espírita, né, que é fantástica, maravilhosa, que nos consola, que nos alerta, que nos dá sempre esperanças. E estamos muito protegidos com Allan Kardec, que é o nome da casa, e estamos muito felizes, fomos muito bem recebidas aqui na casa, pelas pessoas os trabalhadores da casa, né, Carlos? E meu amigo ali que está me filmando. E então, eu estou incumbida de fazer a prece inicial, né? Então vamos orar. Deus, nosso Pai de infinita bondade, obrigado por estarmos aqui hoje, reunidos em Teu nome, para estudar mais um pouco o Teu Evangelho, para estudar mais um pouco as Tuas lições e para que possamos, nessa jornada, praticá-las no nosso dia a dia. E com toda a ajuda da equipe espiritual da casa, da equipe espiritual do nosso grupo Peixotinho, possamos realmente facilitar e fazer entendidos por todas as pessoas que vieram aqui hoje, tanto os encarnados quanto os desencarnados. Que Deus ilumine sempre as mentes que fazem esta casa, Allan Kardec, progredir, crescer, ampliar, pegar as crianças, os jovens, colocar para trabalhar, para aprender a nossa doutrina, que é o cristianismo redivivo. Que possamos estar em paz e que Jesus permaneça conosco, assim seja. E aí, gente, minha vozinha é meio ruinzinha, meio gasguitinha, não é uma voz assim de uma locutora, né? Então peço perdão a vocês por isso, mas nós trouxemos hoje esse tema que é baseado, Jesus, o Ser Sem Sombras, que é baseado num artigo na Revista Espírita, que é de Yasmin Madeira, que é uma pessoa espírita praticante do Rio de Janeiro. Não sei se vocês já ouviram falar nela. Ela faz um programa de televisão, que é a TV SEI, e ela já entrevistou Divaldo muitas vezes, e vários palestrantes espíritas que fazem, né, a militância no Rio de Janeiro e em outros lugares, né, porque Divaldo, nosso baiano, né, está em todo canto. Então, eu vou mostrar aqui, baseado nesse artigo dela, a importância que nós temos conosco mesmo, primeiramente, nos conhecer para aparar, não é, as nossas sombrazinhas que nós tantos carregamos de várias e várias encarnações até a presente encarnação atual. Então eu vou passar aqui. E meu pai, como um grande estudioso da doutrina, né, vocês já ouviram falar dele, Humberto Vasconcelos, é muito conhecido, né, e principalmente ele tem 50 e tantos anos de militância espírita na cidade do Recife. E aí ele, me ajudando, né, a compor esse esquema, ele me apresentou essa frase de um padre português do século XVI. Todos os filhos de Adão padecemos nossas mutilações e fealdades. Então, o que é que isso quer dizer para a gente? Que nós trazemos conosco, em várias ocasiões, em várias existências, o que nós de fato somos. Então, nossos vícios, nossos defeitos, as nossas dificuldades, a nossa falta de entendimento, de compreensão, de tolerância, as nossas agressividades, todos esses defeitinhos, orgulho, egoísmo, vaidade, enfim, tudo nós trazemos já de várias e várias encarnações. E às vezes voltamos para a pátria espiritual com o mesmo problema, que viemos aqui para consertar, mas não teve jeito de se consertar, e às vezes nós levamos para a pátria espiritual
muito ainda dos nossos problemas não resolvidos aqui. Então, este é um convite para a gente fazer uma reflexão, né? Porque Jesus é um ser sem sombra, Jesus é o governador do nosso planeta, Jesus foi o ser mais evoluído que já habitou o nosso planeta. E é muito importante falar nisso porque nós estamos vendo, estava comentando com o Carlos, né? Que nós estamos deixando de assistir jornais e ler jornais e revistas porque a violência está tão grande, é tanta notícia ruim, tanta coisa feia que ainda está acontecendo nos nossos dias atuais, né, no século XXI, nós vemos e assistimos crimes hediondos que são praticados ainda por muitos homens contemporâneos nossos, que aí nós ficamos, meu Deus, o que é que está acontecendo com o nosso planeta? Não é um mundo de regeneração? A gente não está caminhando para um mundo de regeneração? E por que ainda acontece tantos dissabores, tantas dificuldades e tantos crimes? Mas aí eu coloquei essa frasezinha aqui: o mundo não é uma embarcação em naufrágio. O nosso planetinha Terra, quando a NASA fotografou, não sei se vocês já viram, né, no Facebook, nas redes sociais, no Zap, a foto do nosso planetinha Terra, encoberto por aquela nebulosazinha ainda, tão pequenininho, mas tão importante para a gente. E sabendo que o Mestre Jesus é que está governando ele. Jesus está no leme. Essa frase de Eurípides Barçanufo, que também é uma grande figura do Espiritismo no nosso Brasil, que fundou pela primeira vez um colégio espírita lá em Minas Gerais, Minas ou Espírito Santo, eu não sei agora qual é, Minas, né? Essa minha irmã, que é a minha luz, a irmã mais nova, que eu tanto pedi a Deus, eu quero uma irmã, porque quando eu nasci, vieram 4 homens seguidos depois de mim, né? Aí eu vivia pedindo uma irmãzinha, graças a Deus, Deus me ouviu e mandou. Então, Jesus está no leme deste nosso planeta. Jesus é a nossa esperança, é a nossa renovação, é o nosso caminho, a nossa vida, a nossa verdade. Mas a gente vai ver isso no decorrer dessa palestrinha, né? E aqui eu botei, né, que tudo era previsível na vida de Jesus, na encarnação do Messias, porque as pessoas da época em Jerusalém, né, e naquele reinado todo, conheciam, já sabiam que ia aparecer um Messias, um novo rei, né, que iria trazer grandes coisas e fazer grandes coisas. Então, a promessa formal de sua missão salvadora, e apareceu o Messias para nos salvar, para salvar os homens, para encaminhar esses homens. O anúncio dos profetas que realmente ia nascer um novo rei. As peculiaridades do nascimento de Jesus, porque vocês sabem, né, que Jesus teve, Maria e José tiveram que fugir da cidade por conta das perseguições, enfim, e Jesus acabou nascendo naquela manjedoura que todos nós conhecemos. E aí está a paixão de Cristo no nosso estado, e mostra bem os últimos dias de Jesus. A visita dos Reis Magos, perseguições e fugas, a vida singular, porque Jesus era filho de quem? Um carpinteiro simples, e a morte infamante e a ressurreição. Então, todas essas passagens da vida de Jesus, nós, todos que somos cristãos, né, já conhecemos bem, já sentimos, já vivenciamos através do filme, do próprio espetáculo da Paixão de Cristo, através das nossas leituras do Novo Testamento, e aí nós já sabemos. Mas o que nós não sabemos é que imprevisível foi o próprio Mestre. Quando Jesus sumia, né, quando Jesus estava falando com os doutores, quando Jesus estava trazendo coisas novas que ninguém sabia, né, como colocou uma saia justa em Nicodemos, quando disse que o homem tem que nascer de novo, né? Como é que o homem velho vai entrar de novo no ventre da sua mãe, né? Nicodemos, que era o doutor da lei, ficou perturbado. E tantas outras histórias que estão nos evangelhos da imprevisibilidade daquele homem
né, daquele ser que é o Mestre. Sua revelação, primeiro, de um Deus que é amor, porque os judeus conheciam aquele Deus punitivo, aquele Deus que castigava, aquele Deus que determinava que se você fosse mal, você ia para o inferno ou para outros lugares, né, mais tenebrosos. E um Deus que castigava mesmo, que o anúncio do novo papel a ser desempenhado pelo homem na terra. Então Jesus veio nos dar um roteiro de como nós deveríamos nos comportar neste nosso lindo e maravilhoso planeta azul. Se relacionar com outros homens, de que forma? Jesus veio trazer a lei do amor, a lei do entendimento, a lei da passividade, a lei da boa convivência, de ver no outro coisas boas e não só os defeitos. Porque em psicologia, não é assim, quando a gente vê um defeito no outro que nos incomoda, é porque nós temos o mesmo defeito que estamos vendo no outro. Isso já consagrado pela psicologia. O que você vê no outro é o que você tem dentro de você. Então, por isso que Jesus tem uma passagem dele que se conta muito nas casas espíritas e tal, é de que ele estava com os seus discípulos andando e tinha um cão morto na estrada, e todo mundo, o cão já estava naquele estágio, né, de putrefação mesmo, e todo mundo coloca a mão no nariz, né, na boca, para não sentir aquele mau cheiro, e Jesus olha e diz: que dentes lindos tinha aquele cão. Então, os olhos de ver, os bons olhos de enxergar a beleza naquela cena ainda um tanto meio chocante, né, e mal cheirosa. Então Jesus é esse ser santificado, um espírito puro que veio nos traçar o roteiro de como nós devemos nos comportar e como nós devemos viver na terra. E outra coisa importantíssima de Jesus, a exemplaridade com que confundia os ricos e poderosos do seu tempo. Que além de ele trazer essas novidades, que é a Boa Nova, as novidades do Evangelho, ele vivenciou tudo o que ele falou, que é uma coisa realmente muito grande, muito maravilhosa. Você falar e fazer, porque tem muita gente que fala e não faz. Tem muita gente que faz um discurso bonito, mas quando chega na prática não funciona. Então Jesus, além de falar o que era para a gente fazer, o que é para a gente fazer e compreender e desenvolver, ele também fez. Tudo nele era imprevisível para quem tentasse compreender ou com os olhos voltados para o passado. Claro, ele veio trazer um evangelho novo, uma boa nova, uma boa convivência, né? Porque a lei qual era? Olho por olho, dente por dente. Então, se uma pessoa da minha família for morta, eu tinha o direito também de matar. Olho por olho, dente por dente. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Era a lei da época anterior ao Cristo. E, no entanto, o que é que ele veio nos ensinar? Amar o próximo como a si mesmo. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Fazer com os outros o que gostaria que os outros fizessem conosco. Amar sem ter recompensa, sem procurar a recompensa. Só os humildes, de almas impregnadas pela esperança de uma vida melhor, puderam percebê-la em toda a extensão de sua grandeza. Por quê? O orgulhoso, o vaidoso, o poderoso, ele está tão cheio de si que não consegue perceber pequeninas coisas, não consegue sentir, não consegue ter emoções, porque ele é a tampa de cruz, tá? A cocada preta da cidade. Então, Jesus veio trazer um conhecimento novo, uma mudança de paradigma para nós e para aqueles homens daquela época. Por isso que ele falava por parábolas, porque hoje em dia, se ainda é difícil a gente compreender algumas coisas de Jesus,
Imagine naquela época, com aqueles homens ainda que não tinham nenhuma tecnologia, poucos conhecimentos, mas que os seus discípulos tinham algo de interessante, que era a humildade, né? Que era a certeza de que Jesus era diferente. Então, são espíritos de escol, todos os discípulos, e realmente estiveram com ele para espalhar, como Pedro, né, como João, como Judas, como todos os outros, Tiago, todos juntos, para com ele, né, trazer a boa nova. Deixa eu beber água. Então, eu trouxe essa figura que eu adoro, porque eu sou psicóloga, e toda psicóloga espírita, né, gosta muito de Jung. E Jung pegou esse conceito de sombra na sua teoria da psicologia analítica da filosofia, porque todas as ciências e todos os estudos nasceram um pouco da filosofia. E aí ele traz esse conceito de sombra. Para Jung, este é um dos aspectos fundamentais do desenvolvimento integral do homem. E nós vamos ver o que é essa sombra, que a gente já sabe mais ou menos o que é, mas vamos esclarecer mais um pouquinho. Então, detalhando melhor o problema da sombra, que nos impede de perceber nitidamente a realidade que nos cerca, o mesmo Jung esclarece que se trata de um arquétipo, uma espécie de arquivo contendo nossas heranças inferiores, nossas falências, nossos vícios. E aqui eu acho muito interessante, porque nós somos antepassados de nós mesmos. Nós já temos assim várias encarnações. E aí nós trazemos o que somos, né? E vamos levar ainda muita coisa. Mas aqui eu gostaria de ressaltar que queria contar um caso que está no livro Materialização do Amor, escrito pelo meu pai, sobre alguns casos da materialização de Peixotinho, que é o caso de Ledinha. Ledinha era uma menina nova, que descobriu que estava com um diagnóstico muito pesado nos idos de 40, eu acho, né, Silvinha? 40, 50, 40. E ela tinha dito à mãe dela que se ela tivesse essa doença fatal, ela se suicidaria. A doença fatal foi confirmada, que era a hanseníase. E naquela época dos anos 40 não tinha nenhum tratamento como existe hoje das vacinas contra a lepra, né? E aí ela foi bater aonde? Na casa espírita. Os pais foram na casa espírita porque sabia que lá acontecia uma reunião de espíritos que se materializavam, que operavam, e existia muita cura. E aí os pais foram lá com ela. E nessa determinada ocasião, ela presente na reunião, o espírito Sheila materializa-se, vocês conhecem já a Sheila, né? Materializa-se e diz para ela que há 4 encarnações que ela se suicida, porque ela precisa resgatar este débito, ela precisa ter esta doença, porque faz parte do histórico espiritual de sua vida passar por esse processo para ela avançar e continuar a sua evolução, o seu progresso. E aí Sheila aparece para ela e mostra que a vida presente é importantíssima, mas que a gente viveu outras vidas. E aí Sheila apresenta-se para ela como uma espanhola, como a enfermeira alemã que foi, enfim, acho que Sheila apresenta 3 encarnações passadas dela, mostrando, olha, o corpo é só uma veste. Nosso espírito é muito maior do que o corpo. E aí, nesse depoimento todo, Ledinha volta mais convencida, totalmente convencida de que ela tem que passar por essa experiência. Os pais dela constroem uma casinha no terreno da casa, né? Que as casas antigamente, a gente morava em casa, a casa tinha sempre um terreno, né? E aí os pais constroem uma casinha para ela lá,
porque antigamente, né, a lepra era contagiosa e todo mundo tinha medo, enfim, essa situação toda. E Ledinha, quando começa a ficar cega, agradece a cegueira porque não estava mais vendo o corpo se deteriorar tanto como a doença realmente acontece. E aí é muito importante a gente saber disso, porque o espiritismo, através de um médium, né, numa cidadezinha lá no Rio de Janeiro, conseguiu, numa reunião, salvar uma pessoa de cometer o suicídio, para que ela não viesse a falir novamente e perder novamente uma oportunidade de se reajustar com as leis divinas. E é muito importante, outro dia Haroldo Dutra estava dizendo numa palestra dele, que qualquer erro ou agressividade que a gente comete com o nosso próximo, né, agredimos a lei de Deus. E ele citou o episódio do filho pródigo. O filho pródigo que fez questão da herança, que até naquela época era uma falta grave, você já pedir herança aos seus pais, como dizer, meu pai vai morrer mesmo, vou pedir logo a minha parte. Já era uma falta de respeito, como até hoje ainda é. Mas enfim, o pai deu herança, ele foi, vocês todos conhecem, gastou tudo, ficou na penúria, e aí se lembrou do pai e voltou para casa, e o pai fez aquela festa, causou inveja no irmão. Então, um ato que ele cometeu de violência, de pedir antecipação da herança, que vivenciou e gastou tudo, voltou para casa e começou a valorizar o pai, e o pai, em vez de repeli-lo, não, aconchegou, acolheu, e os pais devem fazer isso mesmo, porque conhece os filhos e sabe que os filhos erram, mas a gente tem que depois acolhê-lo, e realmente fez aquela festa toda. Mas um ato dele causou a inveja no irmão, causou às vezes uma insatisfação muito grande e uma decepção muito grande aos pais. E esse ato, às vezes, que a gente comete, a gente não mede a dimensão dele. Qualquer ato agressivo, qualquer ato de preconceito, né? Porque começam as pessoas a falarem do que você fez, do que você cometeu, e cria-se um ambiente meio hostil para a gente mesmo. E aí a gente tem que reparar o erro, expiar o erro e se reestruturar para não praticar mais o erro. Isso está no livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Podem conferir. Então, nós somos ainda seres em construção. Isso é muito importante também. Nós estamos nos construindo. E a nossa doutrina é fantástica, maravilhosa, que nos mostra os caminhos. Quando nós estamos tristes, eu digo para minha irmã, abra um livro de Emmanuel, tem a resposta na hora. Quando nós estamos sendo atacados, vamos dizer assim, né? Abra Emmanuel, na hora vem a resposta, porque é realmente o que nós estamos precisando naquela hora de ouvir e de fazer. Uma vez veio uma portuguesa, Dona Julieta, foi falar num grupo, veio aqui, ela é portuguesa, a amiga nossa lá, e veio para o Brasil e ficou lá com a gente em casa. E ela foi fazer uma palestra lá no Peixotinho, e ela disse assim, que passou por uns problemas muito graves com o filho dela, nas drogas e tal, e ela disse, foi conversar com o presidente da Federação Espírita de Portugal, nem sei, um lugar lá, não sei se é federação, e o rapaz disse a ela, não, espírita não pode chorar, espírita tem que se conformar, espírita, como se nós não sentíssemos dores, nós sentimos. E aí ela disse, foi em casa, chorou, aí abriu uma página de Emmanuel, aí tem lá, Maria também chorou, quando viu seu filho, né, lá, sendo torturado, né, molestado, crucificado, então. Aí isso, aquilo consolou ela de uma forma que ela disse, toda hora que eu estiver em sofrimento, eu pego Emmanuel para ler.
Então, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Fonte Viva e todos os livrinhos de Emmanuel, nós aprendemos muito. Então, gente, como fazer então para nos libertarmos de nossas sombras? O que é que a gente deve fazer? O que veremos, né, agora nos próximos slides. E aí, claro, né, Joana de Ângeles, que é a nossa psicóloga amor, né, a nossa orientadora, a nossa benfeitora, a pessoa que nós temos profundo amor e respeito, porque ela consegue tocar na gente, porque ela conhece bem a alma humana, né? E ela, como teve várias encarnações, como Joana, né? Joana de Cusa e outras Joanas, e ela é ledora, pesquisadora, né? Cristã. Ela nos traz isso aqui. Constata-se que no inconsciente, área em que se refugia a sombra, não se encontram somente as heranças do mal. Joana já dá uma aliviada. Os instintos agressivos, mas também valores positivos que facultam ações nobilitantes e respondem pela criatividade, pelas tendências artísticas, assim como de outros conteúdos. Então, nossas sombras não apenas são os instintos agressivos e grosseiros, mas também tem uma parte positiva, que é a criatividade, que é a tendência artística que todo ser humano tem. A gente falando do grupo de teatro que vai apresentar essa peça lá no Lar de Teresa, é um grupo só de amadores, frequentadores da casa, não tem nenhum ator profissional não. Nós somos gente como a gente que enxerido, né, vai lá e vai encenar um papel, né, treina bem muito, decora as falas todas, né? Mas é importante que nós temos condições de fazer o que a gente quiser. Nós somos seres criados por Deus e somos seres de luz e podemos fazer o que quisermos na nossa vida. Então a sombra não tem só esse aspecto negativo, né, que Joana de Ângeles ressalta aí. Estão entendendo, gente? Graças ao Espiritismo, pode-se compreender com facilidade todo o vigor da sombra na existência humana, recorrendo ao impositivo das reencarnações. Aí, a nossa doutrina nos aprofunda e nos explica e nos dá muitas das respostas dos sofrimentos, das quedas, das tendências, porque quem tem filho sabe muito bem das tendências, porque quando a gente tem um bebezinho que a gente pega em casa, que vai trocar a fraldinha dele, a gente sabe que tem o sinalzinho pequenininho que ele tem atrás da orelha que ninguém vê, mas a mãe sabe. Então, as tendências instintivas, as tendências que a criança tem para o mal ou para o bem, devem ser encaminhadas pelos pais, porque nós não sabemos quem nós estamos recebendo na nossa casa, né? Então, a reencarnação, esse conceito maravilhoso, que é uma lei divina, a reencarnação, e hoje a ciência está aí buscando, e aí existem muitos psiquiatras que fazem regressões de memória e escrevem livros a respeito de vários casos de reencarnação, e crianças tocando, né? Agora tem uma menina que está aí no Zap, que toca Mozart, que toca piano, né, com 5 anos de idade, que já faz concerto. Então, estão chegando muitos espíritos com muita bagagem intelectual, bagagem de conhecimento, mas que precisa ainda de uma bagagem moral. E isso é a família que tem que construir junto com eles, em cujas vivências foram praticados atos reprováveis ou primários do instinto, mas também sociais e relevantes que se arquivaram nos painéis delicados do self. O self é um conceito de Jung, que é o nosso eu profundo, o nosso inconsciente, onde estão todas as nossas aprendizagens, onde estão todas as nossas vivências de vidas passadas. Então aqui
nós somos hoje o que fomos, já nós trazemos. Quando a criança chega na nossa casa, ela não é uma tábula rasa, ela não é um ser criado agora, ela já é um espírito que já viveu, que já trouxe algo para nós. Às vezes nos encanta, mas às vezes também nos perturba e nós precisamos educar esse espírito que Deus nos emprestou por um determinado tempo para nós cuidar dele, para nós cuidarmos dele. Então, muito importante isso, e Joana de Anjos faz essa vivência, traz esse conhecimento para a gente e relevando a nossa doutrina espírita, que nós, como espíritas, devemos honrá-la cada vez mais, porque Kardec teve um trabalho danado para nos trazer, não é, o Pentateuco, principalmente o Livro dos Espíritos, que imagine Kardec em todo canto, colhendo as mesmas informações, levando as mesmas perguntas para diferentes médios, em diferentes cidades, catalogando aquilo tudo, sem computador, né, sem telefone celular, sem nada dessas facilidades. E o que é que vamos fazer com todo esse conhecimento que ele trouxe? O que estamos fazendo enquanto espíritas da atualidade com todo esse conhecimento que Kardec nos proporcionou? Porque o espiritismo é enorme e nós brasileiros somos privilegiados porque nós vamos exportar, como já estamos exportando o espiritismo para as outras paragens, para a América do Norte, para a Europa, para a Ásia. Divaldo já fez palestra na Ásia. Imagine, claro que é para brasileiro, né? Porque ele não vai falar em chinês, sei lá o que, japonês, mas a importância, né? Tailândia? Mandarim, mandarim. Quer dizer, a importância de termos esses conhecimentos de Joana de Anjos através de Divaldo, Emmanuel através de Chico, né? André Luiz através de Chico. Então nós temos muitos livros, muita informação, só nos resta realmente estudar, estar seguros de que o Espiritismo realmente é a terceira revelação trazida por Jesus, dita por Jesus, que ia mandar, não é, o Consolador prometido. E aí eu trouxe essa frase fantástica de Paulo: pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Mas se eu faço aquilo que não quero, já não sou eu que faço, mas sim o pecado que em mim habita. Nós ainda temos a maldade impregnadazinha dentro da gente. Nem que seja um tiquinho, a gente ainda tem. Quando a gente fofoca, quando a gente agride, quando a gente xinga no trânsito, muitas vezes, chama de anta, aquele motorista que nos faz mesmo. Então, nós ainda queremos fazer o bem. Eu não vou mais xingar aquele motorista. Mas, de vez em quando, você faz uma besteira e sai, né? Fala sem pensar, mas que na realidade a gente pensa. Porque tudo passa pelo cérebro. Então, é fantástico isso aqui. E o Espiritismo destaca tudo isso nos livros de Emmanuel, porque ele sempre tem uma citaçãozinha em cima, né, e o comentário dele a respeito daquela citação do Novo Testamento. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. A gente não quer mais praticar o mal, a gente não quer mais ser assim, mas mesmo assim a gente faz, porque nós não somos perfeitos ainda. Nós não chegamos a um estágio de espírito puro, mas a gente vai chegar. Paulo Coimbra, não sei se vocês conheceram, o palestrante daqui espírita, ele dizia: eu um dia vou ser santo, eu quero ser santo. E nós vamos ser realmente anjos. Um dia nós vamos chegar a um estágio de espíritos puros, como Jesus o é hoje, já era antes, né? Então nós vamos chegar, mas depende de cada um. Tem pessoas que vão mais rápido, tem outras que retardam um pouquinho a marcha, né? Não, tá tão bonzinho aqui, eu quero ficar aqui, essa vidinha boazinha, né? Vou aproveitar, enfim. E aí ele, né? A solução é apresentada por Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é
uma verdade absoluta que ninguém tem nem sabe, mas as verdades relativas que nos libertam. Por exemplo, fazer um bolo gostoso, né? Minha irmã é uma boleira fantástica. Ela consegue fazer assim, rapidinho, uma coisa deliciosa. Então, já nos liberta de ter que comprar um bolo pronto, não é não? Então, é uma verdade. Fazer uma panqueca, para usar os mesmos exemplos da culinária, né? Tem gente que, quando a gente aprende a fazer, meu Deus, que maravilha, eu sei fazer. Então, nos liberta, nos dá autonomia de construir, e isso em tudo na vida. Porque a nossa vida, minha gente, é um treinamento. Nós estamos treinando para sermos melhores amanhã. Então, em toda a nossa atividade, quanto mais um médico atende pacientes, melhor médico ele vai se formando. Quanto mais vocês realizam na sua profissão, qualquer função da própria profissão, vocês vão ficando mais capacitados. Um professor, quanto mais aula ele der, quanto mais aula ele preparar, quanto mais desafio dos alunos e perguntas, ele vai estar sempre melhor. Não é verdade isso? Então, nossa vida é um treinamento. Então, quanto mais a gente treinar, melhor a gente vai estar habilitado para tudo. E o mestre declara o caminho para a verdade e logo para a vida plena. Então, esse farol, essa luz, este ser, que a gente não sabe se ele era assim mesmo, né? Tinha essa fisionomia toda, mas esse ser fantástico, que é o nosso governador, que espera por nós, que espera que nós batemos no seu coração, ele que veio nos dar todo esse conhecimento, todo o seu caminho, né? Toda a sua história, todo o seu evangelho de amor. E não podemos perder mais tempo, por quê? A Terra está evoluindo, né? Queiramos ou não. Eu não quero ir para outro planeta. Se tiver que ir, eu vou ter que ir, né? Mas eu não quero ir para um planeta mais atrasado. Já pensou a gente voltar para o tempo das cavernas lá? Mas depende da gente. A gente voltar a reencarnar aqui na Terra, que ela vai estar melhor, né? Ou a gente estacionar e ser convidada a morar em outro mundo, que o governador não vai ser Jesus. Isso, quando meu pai me disse isso uma vez, a gente estudando no Evangelho no Lar, eu fiquei, meu Deus, eu vou perder Jesus de vista, vou perder esse guia, esse exemplo, se a minha conduta for tão desregrada assim, que eu não vou merecer vir para a Terra, porque a Terra evoluiu e eu parei. Aí eu fiquei pensando vários dias nessa possibilidade, e não gostei muito de ter que ir, de perder esse foco. Porque realmente cada planeta tem o seu governador, como cada país tem o seu dirigente. Então já pensou a gente ir para um planeta mais atrasadinho, né? Chico Xavier dizia assim, planeta chupão. E vai pegar as almas todas que não acompanham o planeta e vai para outro planeta, como nós somos exilados de Capela. Quem leu aquele livro de Emmanuel sabe que nós, muitos espíritas que reencarnaram na Terra, porque não acompanharam o desenvolvimento do planeta Capela. Capela evoluiu e quem não acompanhou veio para a Terra. Então, não é possível, né? Vamos crescer, vamos buscar, vamos aprender com o Mestre para que a gente não abandone este planeta, porque ele vai melhorar com certeza. Ser reprovado, né? Fazendo uso de uma linguagem simbólica para ser melhor entendido, Jesus afirma que a planta que meu Pai não plantou será arrancada até a raiz. Então, a planta que Deus não plantou será arrancada, porque Deus não plantou o mal, Deus não plantou as injustiças, as iniquidades, Deus não plantou o desamor, Deus não plantou a violência, a guerra. Então, essas chagas, essas doenças, essas manifestações sombrias, para usar o termo, elas tendem a acabar, serão arrancadas pela raiz. Então, o mal não existe um ente personificado do mal. O mal é sair do roteiro do bem.
é deixar de praticar o bem. Quando você não pratica o bem, você já está praticando o mal, já está fazendo mal. Não fazer o bem significa que estamos fazendo mal. Então, vamos acordar para isso. Isto é, as sombras que nos impedem são resultado de nossos equívocos e temos de vencê-las. Eu fico com muita pena, já tive muita raiva, mas a gente está estudando Espiritismo, né? O Espiritismo vai esclarecendo a gente desses grandes ditadores que ainda hoje massacram os povos, como, né, na nossa Venezuela aqui perto, como na Síria, lá longe, no Oriente, como na África, que a gente não vê, né, aqueles dirigentes que estão há 40 anos, 30 anos administrando aqueles países e o povo, né, miserável. Até quando um ditador destrói todo um país como a Síria, que foi um berço das grandes formações da humanidade, de estética, de arte, de cultura, né? Monumentos sendo derrubados por esse Estado Islâmico, né? Movimentos construídos por antepassados nossos, né, da humanidade, que vão indo embora por esses homens loucos que ainda habitam o nosso planeta. Por isso que nosso planeta ainda é um planeta de expiações e provas, porque muitos débitos têm que ser resgatados ainda para que ele passe para um mundo de regeneração. E aí nós vamos ter realmente uma melhoria considerável. Mas toda a planta que meu pai não plantou será arrancada até a raiz. Então o mal vai acabar, porque não é uma personalidade, uma personificação. O mal é apenas a falta da prática do bem. E aí Yasmin Madeira nos diz o seguinte: necessitamos da luz da consciência desperta. Consciência desperta. Lembra de quando Jesus disse: despertas, ó tu que dormes? Abrir os olhos. Para agirmos com a desenvoltura e segurança na administração dos nossos conflitos intrapsíquicos e na educação e disciplina desses modelos que não mais nos servem. Então, minha gente, se eu ainda continuo com aqueles pensamentos querendo destruir, tendo inveja da outra pessoa, tendo inveja de uma amiga minha porque ela tem um cabelo mais bonito que o meu, isso a gente tem que superar, pelo amor de Deus. Se todo mundo fosse igual, não tinha graça nenhuma. Então, conflitos intrapsíquicos são conflitos que existem dentro da gente. Então, nós temos que conversar com nós mesmos, ser o seu terapeuta. Vamos conversar. Eu ainda tenho esse defeito, eu ainda tenho esse problema, eu ainda consigo sentir uma aversão àquela pessoa. Comece a orar por ela. Nós temos um caso de uma amiga nossa, né, a história dos girassóis, que ela foi um casamento aqui na cidade e aí ela teve uma discussão no trabalho, uma discussão, um mal entendido com a colega de trabalho. E as duas estavam à noite no casamento, que era da equipe do trabalho das duas, então. E aí ela se dirigiu à moça e a moça deu uma ré, né? Minha não. E aí ela começou, meu Deus, ela é espírita, a moça não era espírita, mas nós somos. Ela começou a mandar girassóis, que é uma flor que ela acha linda. E o girassol realmente emite aquela claridade, emite aquela luz. E nós temos que começar a fazer isso. Quando a pessoa nos maltrata, nos trata com grosseria, emita um pensamento positivo. Peça a Deus para ajudar aquela pessoa. Manda girassol para ela. A gente está mandando uma plantação de girassol. Mas é importante, porque aí nós vamos nos conhecendo e diminuindo os conflitos que nós já temos bastante. Podem até ter possuído alguma função em determinada época, mas perderam a adequação na atualidade. Nós já fomos piores, né, do que somos hoje. Mas nós temos que nos adequar. Hoje em dia não cabe mais um espírita, né, tratar com violência.
E nós vemos muitos casos desses nos livros de Humberto de Campos, Irmão X. Aquele palestrante maravilhoso no centro, mas quando chegava em casa era um cavalo batizado com a família. Não é? Uma dicotomia, uma disfunção, uma dupla personalidade, para dizer. O que adiantou ele falar que tudo se em casa ele vai brigar com o marido, vai brigar com a mulher, vai discutir com os filhos? O que ele está fazendo? Esse comportamento não é mais adequado na atualidade do nosso mundo, porque as pessoas esperam muito da gente, que é espírita. A gente diz que é espírito, o povo já recebe, né? Você já começa com espírito, né? Acha que a gente é, coitadinha, a gente é tão pequeno, né? Mas as pessoas têm essa ideia ainda. E nós temos que mostrar uma fortaleza, porque nós somos fortes. Nós somos. E aí, vamos correr. E o que devemos fazer para que a nossa consciência se ilumine? O que a gente tem que fazer? Primeiro lugar, cultivar o desejo da cura. Porque tem muita gente que gosta de ser doentinho, a vitimazinha, o coitadinho, né, o pessimistazinho, a pessoa que não quer sair da zona de conforto, não quer, né, se curar. Então, o primeiro desejo para tudo na vida é você querer melhorar, querer se curar, querer crescer, querer evoluir, querer mudar de paradigma, mudar de história, crescer mesmo, evoluir. Em segundo lugar, buscar o autoconhecimento, apoiados na oração e na disciplina de nossos pensamentos. Oração e disciplina para vigiar os pensamentos que nós temos, que às vezes tem uns pensamentos em psicologia, a gente diz, na psicoterapia cognitiva comportamental, que é uma área da psicologia que está muito na moda hoje, que ela diz que existem pensamentos intrusos. São os pensamentos que você, meu Deus do céu, não estava tão bem, vem esse pensamento assim, de uma hora para outra. E esses pensamentos intrusos são pensamentos, às vezes, muito infelizes. São pensamentos para nos derrubar, muitas vezes. E o que a gente faz? Espírita já sabe. Orar, vigiar e ter disciplina nesses pensamentos que chegam, às vezes. Que, às vezes, é uma energia negativa mesmo, que a gente absorve de uma pessoa, ou de um grupo, ou de uma situação, ou de um lugar que tem muita gente. E aí, a gente tem que saber vigiá-los e fazer todo o bem possível que nos cabe para que a gente se melhore, para que a gente cresça, para que a gente se conheça. Existe muito ainda preconceito em se autoconhecer. As pessoas não procuram, não buscam esse autoconhecimento, mas é importantíssimo. E Emmanuel tem uma página que diz exatamente isso. A gente tem que se perdoar, mas para se perdoar a gente tem que se conhecer, e a gente só se conhece quando estamos orando e vigiando e se disciplinando, se educando. Então, todos os momentos, minha gente, e hoje mais do que nunca, precisamos de muita oração para que a gente possa construir um mundo melhor, algo novo, construir um ambiente de harmonia, porque ainda recebemos e receberemos em algum tempo muita pancadinha, né, muito dissabores, porque estamos ainda no mundo de expiações e provas e expiações. Em consequência, nossa consciência vai aprendendo a superar a sombra, que são os defeitos, os vícios, enfim, que nos perturba a visão da nova realidade em que estamos inseridos. Vamos superando emoções perturbadoras e abrindo espaço para a inspiração de amigos espirituais que generosamente nos ajudam e orientam. Isto se chama maturidade cristã. Então, a partir do momento em que nós vamos nos conhecendo, orando, vigiando e trabalhando, nós também vamos adquirindo o quê? A companhia de espíritos generosos, dos nossos anjos da guarda, dos nossos avós que foram já
antes, dos nossos amigos espirituais, de uma amiga nossa que nós amávamos e de repente ela vai embora no acidente de carro. Aconteceu comigo e toda vez eu me emociono quando eu me lembro dela, porque foi assim, daqui para Porto de Galinha, levar uma coisa para a filha dela, quando voltou, um acidente fatal, né? Ela desencarnou muito jovem. Então, quer dizer, mas são espíritos bondosos que, se a gente abre a nossa mente para a prática do bem, para o autoconhecimento, para a vigilância, para que essas sombrazinhas vão diminuindo, nós vamos realmente chegar a essa maturidade cristã, essa maturidade de realmente conhecer o Cristo, conhecer nas entrelinhas, conhecer na intimidade, olhar, ler novamente. Haroldo Dutra faz um trabalho fantástico. Eu estava comentando com o Carlos que Haroldo Dutra é um apóstolo do Cristo, porque o cara fala grego, fala hebraico, fala aramaico, né? E fez o Novo Testamento, né, dele, né, que é bem grossinho assim, mas fantástico, excelente. Traduziu do grego, mano. É uma coisa, ele não é velho, né? Ele é um cara novo ainda. Então merece todo o nosso respeito e admiração. E aí, ele já chegou nessa maturidade de perceber. E quando ele está falando, ele fica tão encantado. Quando ele está lendo um livro de Kardec, que ele fica, meu Deus, é fantástico. Que Kardec é um gênio. Kardec, como os grandes homens, foram gênios que a humanidade recebeu. Kardec, como Sócrates, como Jesus, como Einstein da vida, foram gênios que alavancaram a humanidade, para a humanidade crescer. E nós temos o nosso codificador fantástico, que nos mostra tanta coisa através dos seus livros. Eu estou lendo de novo O Céu e o Inferno. Acho que todo mundo deve ler esse livro. A preocupação de Kardec de mostrar as concepções antigas do que era céu, do que as pessoas acreditavam que seria o céu, acreditavam que seria o inferno, acreditavam que seria o purgatório. Aquelas mensagens de espíritos felizes, de espíritos embrutecidos, de espíritos suicidas, tudo está ali no Céu e Inferno, na nossa mão. Fantástico, maravilhoso. Recomendo a leitura do Céu e Inferno. E aqui, naturalmente, o símbolo maior da lógica e maturidade cristã é Jesus, claro, nosso modelo, nosso guia. Por isso que ele se dizia uno com o Pai, que as igrejas confundem essa fala de Jesus quando ele diz uno com o Pai, como se Jesus fosse Deus e o Espírito Santo numa só pessoa. Jesus, Deus e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade, que a Igreja Católica criou. Mas quando ele diz uno com o Pai, é porque ele já fazia tudo que o Pai pedia. Ele já cumpria as leis de Jesus, ou de Deus. Ele já cumpria todo o mandamento, né, que o Deus trouxe. Então, eu estou uno com o Pai porque eu penso já, né, junto com o meu Pai. Não que eu seja Deus. Então, todos nós podemos realmente sermos uno com o Pai, como Jesus é, né? Esta será a grande conquista de quem consegue afastar as sombras que o separa do Pai. Então, enquanto nós estivermos ainda nesse rame-rame da vida, só se preocupando com as coisas, com os problemas materiais, com as nossas contas, né? Que eu hoje tive que pagar multa de trânsito, né? É horrível pagar multa. Ninguém gosta. Alguém gosta de pagar multa aí? Então, minha gente, a gente tem que se elevar, crescer, chegar até o Mestre. E não só ficar naquela posição de pedir, né, de coitadinho. Ai, eu sou tão pobre. Ai, eu sou tão fraco. Eu não consigo fazer as coisas. Nós temos que nos reinventar. É a palavra da ordem, né? Reinventar
para chegar a um nível, né, mais próximo do Cristo, porque Ele está querendo isso, Ele está nos buscando, Ele já veio trazer toda a boa nova para que nós possamos mais facilmente chegar até Ele. Mas Ele vem entre nós, Ele vem visitar o planeta Terra, Ele não abandonou o nosso barco, Ele está presente em todas as situações. Basta a gente orar com fé, com firmeza, com querer mesmo, aquela presença que a gente sente. Todo mundo aqui já orou e já se emocionou. Quem ora com fé e com coração, sente a presença do Cristo, dos amigos espirituais, dos espíritos crísticos que já estão no mesmo mundo que o Cristo habita. Todos nós podemos fazer isso. E aí concluímos que só um ser sem sombras, realizado na luz, teria o poder de ser o pastor, a porta, o caminho da verdade e da vida. Somos todos nós também seres lucigênicos, filhos da luz. À luz retornaremos, livres de nossas dores, de nossos medos, de nossas limitações, em perfeita identificação com o Pai. Vamos chegar lá, certo? Sem ansiedade, porque ninguém muda da noite para o dia, né? A ansiedade já é uma coisa, né? Então, somos filhos da luz, retornaremos a ela, livre de dores, de medos, de limitações, em perfeita identificação com o Pai. Basta nós querermos que isso aconteça. Queremos ser anjos santos? Vamos ser sim, um dia vamos ser, com certeza. Aí, para terminar, eu trouxe esse poeminha aqui, de João de Deus, que eu espero não chorar, mas se eu chorar, vocês entendem que eu sou chorona mesmo, não tem como. Às vezes eu choro, viu? Mas é lindo isso aqui. Minha mãe, porque Jesus, cheio de amor e grandeza, preferiu nascer no mundo nos caminhos da pobreza. Por que não veio até nós, entre flores e alegrias, num berço todo enfeitado de cedas pedrarias? Acredite, meu filhinho, que o mestre da caridade mostrou em tudo por tudo a luminosa humildade. Às vezes, penso também nos trabalhos deste mundo, que a manjedoura revela ensino bem mais profundo. E a pobre mãe de olhos fixos, na luz do céu que sorria, concluiu com sentimento em terna melancolia. Por certo, Jesus ficou nas palhas sem proteção, por não lhe abrirmos na terra as portas do coração. E aí? Dá para chorar, não dá? Então, este poema está nesse livro aqui, Antologia Mediúnica do Natal. E, gente, é isso. Eu acho que nós, espíritas, temos muito compromisso, temos muitas informações e temos muito a fazer para que a humanidade realmente se modifique, mas a partir da gente primeiro, que nós temos já esse conhecimento fantástico e tantos livros e tantas coisas lindas que temos aqui para estudar, conhecer, e que este grupo seja iluminado, que este grupo seja abençoado, e que estamos muito agradecidas. Deixamos aqui o abraço fraterno do Peixotinho, que está completando 30 anos na cidade, com muita atividade, e que algum de vocês, quem puder ir assistir a palestra, vai ter os palestrantes conhecidos, né, que já vieram aqui, Nani, né, Gustavo, né, mas vai ter Sandra Borba, que é do Rio Grande do Norte, que é muito boa, que Carlos sabe quem é, e vai ter Alcione, que é uma das filhas de Peixotinho, que também vem do Rio de Janeiro, também fazer uma palestra, e tantos outros que vocês podem conhecer e conferir. E o teatro também, que vai ser muito legal. Que Jesus possa estar com todos. Obrigada.